Olá, estou aqui hoje no Psicologia e Coaching com essa celebridade que é o Felipe. O Felipe já esteve aqui com a gente fazendo um evento aqui sobre constelação familiar e foi um evento que foi um sucesso. Já temos filas de espera, mas o meu outro vídeo falando de constelação familiar acabou ficando pobre, acabou ficando pequeno. E hoje eu aproveitei que o Felipe estava passando por aqui para ele poder contar um pouquinho para a gente de uma forma mais técnica sobre a constelação familiar, que foi um sucesso aqui no Psicologia e Coaching. Felipe, vou passar a palavra aqui para você poder contar um pouquinho mais para o público do Psicologia e Coaching esse trabalho lindo que você faz, que trouxe um resultado fantástico aí para a turma que veio. Legal. Primeiro, agradecer você, né, por acolher a gente aqui, poder fazer esse trabalho que é bem legal, né, poder ceder o espaço também para esses trabalhos também que dão essa possibilidade de a gente trabalhar um pouco nessas questões e falar um pouco sobre constelação familiar. O que é constelação familiar? Constelação familiar é uma abordagem terapêutica criada por um alemão chamado Bert Hellinger. E a história dele é muito legal de você saber detalhes, porque ele te ajuda a entender um pouco de como é que ele foi criando isso, de onde que surgiu. Então assim, o Bert, ele é um alemão, ele nasceu em 1925. Ele vem de uma família católica, só que muito jovem, desde muito jovem, ele foi perseguido pela polícia nazista, a SS. Uau! Mas mesmo assim, né, ele serviu o exército, mas depois do exército deu uma complicação, ele foi pego na Bélgica, aí voltou para a Alemanha, enfim, a resolução disso daí deu que ele foi ser um missionário cristão na África do Sul e passou 16 anos lá. E nesse período que ele está na África do Sul, ele entra em contato com outras formas de religião, outras igrejas, principalmente a igreja anglicana, que é uma dissidência, né, diferente da igreja católica, e também com as religiões da África. E aí ele vai entendendo um pouco mais de como é que essa coisa da consciência das pessoas e dos grupos, como é que isso vai se formando. E ele fala também que nessa época que ele está missionário, uma das coisas que chamou muito a atenção dele foi o fenômeno da incorporação, principalmente na etnia Zulu. Entendi. E então essa coisa fica na cabeça dele. E junto também com essa maior abertura que ele pôde ter contato nessa época na África do Sul, que era a época do apartheid, né, segregação racial violenta, realmente havia espaço que era para branco, espaço que era para negro. Essa incorporação, desculpa interromper, mas essa incorporação que você conta é porque tem algum ritual, alguma coisa que eles entrem nesse processo, como tem nesse sistema que tem dessa terapia, o que exatamente? Você pode contar um pouquinho mais disso para a gente? O fenômeno da incorporação, né, comumente a gente vê as pessoas falar, baixou o santo. Né, são essas religiões mais de origem da África, não só da origem da África, mas, né, como por exemplo hoje o espiritismo acredita nessa coisa de encarnação, essas religiões mais espiritualistas. Tá. Então, quando eu falo do fenômeno da incorporação, ele está falando do que, Bert? Do candomblé. Ok. Que é, né, a raiz aí, mais do que hoje tem da Uganda e das outras religiões. Então, você imagina um cara que vem da Alemanha, aquele pensamento racional, e de repente se depara com essas coisas todas acontecendo. Né? Isso chamou muita atenção dele, ficou gravado. Portanto, que quando ele volta para a Alemanha, depois de 16 anos, ele deixa de ser padre, ele larga a ordem e ele vai estudar praticamente todas as linhas de terapia. Ele vai estudar psicanálise, vai estudar Gestalt, vai estudar o grito primal, que era uma terapia muito comum nos anos 70. E aí ele vai entrar em contato com um outro trabalho que marcou muito ele, que era de uma moça chamada Virginia Stein, eu acho, chamado Escultura Familiar. Que era o quê? Que era justamente um trabalho onde você montava uma espécie de, que é chamado de escultura, mas você colocava os membros da família em certa disposição.
E aí, então, todas essas coisas, né, os trabalhos com o grupo, essa coisa da incorporação, as esculturas familiares, e junto com o conhecimento que ele vai absorvendo de praticamente todas as linhas terapêuticas, porque ele gosta de se dizer como um filósofo, vão compondo o que ele chama hoje de constelação familiar.